Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Olá, seja bem-vindo ao culto online da Junta de Missões Mundiais. O programa chamado Missões Mundiais nas Igrejas atende a uma necessidade. Sim, a necessidade causada pelo coronavírus para falarmos a todas as pessoas que estariam nos cultos realizados na sua igreja. Por isso, todo sábado às 16 horas, nós estaremos ao vivo no YouTube realizando um culto. Teremos várias participações durante estes programas. A ideia é que o culto dure em torno de 1 hora. Hoje temos como convidados especiais o Fernandinho e a Paula, um casal querido que colabora muito com Missões Mundiais e que eu tenho a chance de conhecer há bastante tempo. Por isso, nós vamos começar agora com louvor. Por favor, Fernandinho e Paula nos ministrem. Olá pessoal, eu sou o Fernandinho, que é a Paula, minha esposa. Alegria estar com vocês. Obrigado ao pastor João Marcos pela oportunidade de a gente estar compartilhando com vocês. É uma alegria muito grande e nós vamos passar um tempo junto e que Deus possa nos abençoar nesse tempo. O meu envolvimento com missões vem desde novo, como nasci em uma igreja cristã evangélica, mas batista, né? Foi ali que a gente se converteu, toda a minha família, e logo nos apresentaram ali os embaixadores do rei. Então, desde novo, a gente sempre aprendeu várias histórias e coisas que eu guardo até hoje, e que foram tão boas para a minha vida, momentos que realmente eu carrego para sempre e tento passar isso por onde eu vou e tento passar isso para os meus filhos. O desafio missionário, o desafio de abençoar missionários, de ser missionário, de falar de Jesus ou estar do lado de cá, suportando, enviando ou sendo nós mesmos. Então, existe um sonho no meu coração que é realmente as pessoas realmente entenderem a necessidade que a gente tem de a gente ter projetos, de ter obreiros, que a gente possa cada vez mais invadir as nações e, como diz a palavra, de todas as tribos, povos e raças, muitos possam vir adorar ao Senhor Jesus. Bom, eu também fui mensageira do Rei, tive esse privilégio, e também na igreja onde cresci, ouvindo falar dos missionários, ouvindo falar sobre missões pelo mundo inteiro. Isso para mim foi uma experiência marcante para a minha vida, e para nós é um privilégio fazer parte disso tudo, poder contribuir, apoiar de alguma maneira. Eu quero compartilhar uma experiência que a gente teve na nossa família, no aniversário do ano retrasado, acho que 2018, aniversário da nossa filha. Ela faria uma viagem, aliás, desculpem, no ano passado, quando ela ia fazer 12 anos, nós oferecemos para ela uma viagem, uma experiência diferente.
Então, quando eu falei com ela que nós visitaríamos o Haiti, todo o trabalho missionário lá, conhecendo os missionários, ela ficou feliz, muito feliz com essa possibilidade. E nós seguimos com todo o processo para chegarmos até lá, conhecendo alguns missionários diretamente de lá. E nós chegamos no Haiti e foi uma experiência, como falei, impressionante para nós, principalmente para ela. O nome dela é Maria. E naquela oportunidade, o que mais me chamou a atenção foi a vida dos missionários. Além de toda a situação ali do campo missionário, mas o que mais me chamou a atenção, me despertou, foi para a vida deles, para o trabalho, para o serviço deles e o despertamento para que a gente os sustente, principalmente em oração. Então é isso, a minha palavra é sobre isso, para que a gente esteja como igreja, em família, orando pelos missionários espalhados por todo o mundo, porque eles precisam terem sua fé fortalecida e ânimo, renovo em Deus, para continuarem seguindo e fazerem, porque eles estão lá sendo transmissores ou canais de Deus e também sendo representantes nossos lá. Que Deus os abençoe infinitamente. Amém. Vamos cantar juntos algumas canções e que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo e abençoar a sua vida. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Dos pecados e nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue
De Jesus é o teu sangue. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro tua luz. Alvo mais calé, alvo mais calé, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado,
Muito obrigado, Fernandinho e Paula, muito obrigado pela ministração e que Deus continue a abençoar vocês. É você que está acompanhando este culto. Eu quero dizer que, além do louvor, nós temos também testemunhos missionários, vamos ter testemunhos missionários em todos os cultos. E hoje, quem vai dar o testemunho é o Wang Li, nosso missionário na China. Wang Li, seja muito bem-vindo. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que a graça e o amor de Jesus continue conduzindo as nossas vidas, que essa graça seja o nosso objetivo maior, não só por ter nos alcançado, mas por ter nos desafiado a levar a salvação de Jesus a outras nações. Eu quero nesse dia compartilhar um pouco sobre o que Deus está fazendo na China. Talvez você nunca tenha ouvido falar tanto de China nesses últimos meses, nessas últimas semanas, por conta do vírus que tomou conta do mundo e que tem preocupado todas as nossas autoridades, igrejas, líderes, pastores em gerais. Mas eu quero que você conheça um pouco mais da China por outro motivo. Eu quero que você conheça um pouco mais da China em relação ao que Deus está fazendo através de uma igreja que Ele tem levantado naquela nação e que tem nos dado sinais que essa igreja impactará o mundo com a glória de Deus. Nós chegamos na China alguns anos atrás e hoje nós temos o privilégio de dizer que aquilo que era um sonho para a Junta de Missões Mundiais, hoje se tornou realidade. Quando chegamos na China, não só eu, mas tantos outros missionários que foram enviados pela Junta de Missões Mundiais, sonhávamos com um dia em que a igreja começasse a trilhar o seu próprio caminho e que nós simplesmente fôssemos canais de Deus para ajudar no fortalecimento da igreja, na transmissão do DNA missionário, para que essa igreja pudesse nascer com características e aspectos missionários e caminhasse em direção dos povos não alcançados dentro da China e fora dele. Alguns anos se passaram e hoje a gente pode olhar para aquela nação e já pensar como uma igreja que tem nos dado sinais e nos mostrado que ela tem entendido qual a responsabilidade dela mesma em relação a alcançar os povos não alcançados. Nós temos mais de 25 obreiros chineses hoje, trabalhando de tempo integral, no movimento de plantação de igreja e de transmitir o DNA missionário, essa responsabilidade que todos os povos têm de alcançar todos os povos. Gosto muito de uma frase do pastor João Marcos Barreto, quando ele diz que hoje um dos aspectos do nosso trabalho como Junta de Missões Mundiais é fazer os povos, as nações aonde Deus tem nos conduzido a entender que todos precisam enviar para todos, todos precisam se preocupar com todos, todos precisam compreender que são chamados para fazer a diferença no mundo em relação ao projeto de redenção, de redimir todas as coisas, projeto esse que nasce no coração de Deus e tem sido conduzido por Ele na história. Então a China não tem vivido dias diferentes, a China, apesar de todos esses desafios que tem assolado o mundo. Ainda ontem eu conversava com um amigo chinês e ele disse para mim: Sandro, as coisas aqui estão voltando à normalidade e nós estamos retomando as nossas ações em relação ao trabalho missionário. E isso me alegra o coração, porque em alguns dos nossos meios no Brasil eu tenho sentido o nosso povo um pouco desesperado. E uma das coisas que nós não podemos perder é a esperança de quem nos chamou, a esperança da salvação em Jesus e a esperança que Ele está nos conduzindo e nos conduzirá em vitória. Então nós somos chamados para viver além desse tempo, além das dificuldades, além dos desafios, além dos vírus, além de tudo que queira impedirmos como Igreja de Jesus a avançar em direção do mundo. E a China, ela tem assumido a responsabilidade de caminhar em direção a outros povos, a outras nações, a outras etnias dentro do próprio país, na consciência de que Deus levantou uma igreja naquela nação para que a obra missionária possa avançar e eles possam participar do plano de redenção da humanidade, de todas as coisas, proposto pelo próprio Deus ao seu povo. Então a minha alegria quando falo de China, quando penso China, não é simplesmente de lembrar da China pelo que está acontecendo em relação a essa pandemia que tomou conta do mundo, mas a minha alegria de olhar para um povo, para uma nação que Deus levantou e que tem usado poderosamente para louvor e glória do seu nome. Eu quero que você
Amados e queridos irmãos, pastores batistas, líderes, amigos, lembrem da China, não como um povo que tem sofrido com uma pandemia, ou lembre dessa nação como um povo que tem vivido dias difíceis por conta do coronavírus. Mas lembrem da China como uma nação que Deus levantou e tem usado a sua igreja para a glória do seu nome. Lembre da China como uma igreja existente, viva, que tem sido alcançado pelo Evangelho, graças à contribuição de tantas igrejas no mundo, de tantas denominações, incluindo o povo batista, que tem uma parcela hoje de responsabilidade de caminhar junto com a igreja chinesa no fortalecimento dessa igreja, para que essa igreja possa cumprir o papel que Deus entregou a ela. Nós, da Junta de Missões Mundiais, não temos outro objetivo que não seja contribuir para o que Deus está fazendo naquela nação, focarmos na plantação de igreja, na preparação de líder e na transmissão do DNA missionário. Nesse sentimento missionário, nessa ideia de entendermos e compreendermos do ponto de vista bíblico o que Deus nos chamou para fazer como igreja, e não só entendermos como Junta de Missões Mundiais, mas transmitirmos às nações. Então é isso que nós estamos fazendo na China. Hoje temos 25 líderes, pastores plantando igreja na China de tempo integral. São escolas de treinamentos que estão preparando líderes para enviar para a China, para as regiões onde o evangelho não chegou, mas também pensando em chegar em outros lugares do mundo. Não temos dúvidas, irmãos, que em pouco tempo o mundo será impactado com a glória de Deus, e parte desse povo que estará trabalhando em direção a essas nações serão de chineses que foram alcançados também pela sua oferta, pela sua oração e pela dedicação da igreja. Eu quero convidar vocês a orar pela China, a orar pela igreja chinesa, a pedir a Deus que no abrir da boca dos nossos obreiros que ali estão, seja dada a palavra de sabedoria para que o evangelho continue sendo pregado. Desafio você nesse dia a orar pela China, a pensar nos nossos projetos e a continuarmos transformando o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Que Deus abençoe, fortaleça a vida e que a gente nunca possa esquecer que Ele está no controle de tudo. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
Precisamos tratar do assunto que está todo mundo falando sobre a pandemia do Covid-19. Você sabe, o mundo todo está sendo assolado pela propagação desse vírus. E o nosso país não está imune, muito pelo contrário, estamos no início do surto. E como podemos responder a isso? O nosso tema trata disso. Pastor, como assim nosso tema fala de alegria? Sim, transforme o mundo com a alegria de Jesus. O Covid tem transtornado o mundo, mas nós podemos transformar o mundo. De fato, com Jesus. E a alegria é a marca característica do cristão. Mesmo nas horas das dificuldades, nós podemos nos alegrar porque a nossa alegria é o Senhor. Vem do Senhor e é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ler junto comigo os textos da nossa campanha. O texto da divisa, mas também alguns outros versículos. Vamos ler capítulo 4, versículo 4 e os seguintes da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, Filipenses 4, versículos 4 e seguintes. Você sabe, a igreja de Filipos era uma igreja amada pelo apóstolo Paulo. Ouso dizer que era a do coração dele. Ele gostava demais das pessoas dessa igreja. E ele demonstra isso ao longo dessa carta. No capítulo 4, então, versículos 4 e seguintes, nos diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Quando escolhemos este tema e esta divisa, nós obviamente não imaginávamos a dificuldade que haveria com o Covid-19. Mas entendo que esse texto nos ajuda a enfrentá-lo. Primeiramente, porque esse texto nos fala onde deve estar a fonte da nossa alegria. Sim, é muito claro, a nossa alegria tem que estar em Jesus. Imagine você, quem tem a sua alegria na sua saúde, agora está com a sua alegria ameaçada. Quem tem a sua alegria na possibilidade de usar recursos como carros, ir a alguns lugares, está hoje impossibilitado de se alegrar. Pessoas estão perdendo a sua alegria porque colocaram a sua alegria no dinheiro e não vão ter como utilizá-lo. Muitos estão perdendo fortunas. E nós nos solidarizamos com as pessoas que têm dificuldades na sua saúde, com as pessoas que têm problemas de locomoção, problemas financeiros. Todos merecem a nossa solidariedade, nós oramos por todos eles. Mas a questão é, onde está a sua alegria? Qual é a fonte da sua alegria? O apóstolo Paulo foi muito claro. Ele deu uma ordem. Sim, é uma ordem, um mandamento. Alegrem-se sempre no Senhor. Então lembre-se, a fonte da alegria deve ser Jesus Cristo e só Ele. Porque nessa hora, na hora da crise, a gente entende claramente que se não for Ele, não tem razão para nos alegrarmos. Mas a gente precisa também perceber que o texto fala sempre, e ele ainda repete. Isso tem a ver com persistência. Nós precisamos entender que problemas virão, mas nós devemos ficar focados no nosso Senhor. Por isso eu quero falar a você sobre o que aconteceu na Tenda de Brincar. Não sei se você sabe, mas a Tenda de Brincar é um projeto da Junta de Missões Mundiais num país assolado por uma guerra civil. Esse projeto começou a partir de uma viagem que fiz juntamente com a equipe
no ano de 2014, e visitando um campo de refugiados com mais de 100 mil pessoas, fiquei profundamente impactado por ver crianças sem a menor condição. E ali nós decidimos fazer um projeto que transformasse a vida daquelas crianças e lhes desse alegria. E Deus separou uma missionária. E ela foi fazer esse projeto. O projeto começou de uma forma muito simples. Crianças embaixo de uma tenda. Mais de 100 crianças. Mas aquela jovem fez um trabalho tão bom, persistiu, insistiu, transmitiu a sua alegria, porque a sua alegria vem de Jesus, que esse projeto ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio, a ONU deu 10 prêmios para organizações, para projetos com refugiados. E o projeto Tendo de Brincar ganhou um desses. E aí estava tudo indo bem, quando teve aquele problema lá dos Estados Unidos com o Irã, e o Irã jogou umas bombas lá na cidade da nossa missionária. Nós ligamos para ela. Ela nem sabia das bombas, ela estava dormindo. E como é que você pode dormir no meio de uma confusão dessa? Porque a fonte de alegria dela é Jesus Cristo. E ela continuou. As pessoas falam das dificuldades, mas ela não se importa, porque a fonte da alegria é Jesus Cristo. Por isso ela permanece sempre. E o resultado é que Jesus tem abençoado. Sim, o resultado é que o projeto não apenas ganhou o prêmio, mas o projeto foi abençoado e agora nós atendemos o dobro das crianças. Sim, agora são 230 crianças. E não estão na tenda, sim, numa tenda fisicamente. Elas estão em um lugar apropriado. A ONU nos deu um espaço para fazermos isso. Por isso eu quero dizer a você, tenha sempre em mente que a fonte da alegria é Jesus e que você deve sempre buscar esta fonte. Você deve ir atrás dela, sempre, buscar Jesus Cristo sempre. Porque não importa se é bombardeio, não importa se é doença, não importa o problema que for, Jesus Cristo é a fonte perene, eterna de alegria. Mas ele fala também de amabilidade. E aí é importante a gente falar que nós temos uma fonte externa, a alegria entra quando nós nos aproximamos dela, quando a gente permanece com ela, a alegria toma conta, mas a alegria precisa sair. Sim, precisa sair porque a alegria é algo que Deus produz para nos comunicarmos com os outros e também para comunicarmos acerca dele com os outros. A alegria de Jesus faz isso. E o que acontece é que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, seja a vossa amabilidade. Mas, pastor, a amabilidade tem o que a ver com alegria? A amabilidade tem a ver com alegria? Sim. A amabilidade é a forma pela qual eu me comunico com os outros com a alegria do Senhor. Quando eu tenho um relacionamento com Jesus Cristo verdadeiro, quando eu tenho a ação do Espírito Santo que produz o fruto do Espírito, então eu trato as pessoas com amabilidade. Em tempos de coronavírus, nós não podemos ter contato com as outras pessoas, mas nós podemos ser amáveis com elas. Hoje mesmo soube de uma pessoa que ligou para pessoas idosas que moram sozinhas para conversar com elas. Há pessoas ajudando outras, ajudando os idosos do seu prédio a fazerem compras. Nós podemos expressar a nossa amabilidade. Mas eu quero contar a você que um dos nossos missionários teve uma experiência muito boa há pouco tempo, num país fechado. A ação de amabilidade dele produziu contato com duas pessoas que, reconhecendo que havia algo nele de diferente, essas pessoas se interessaram por conhecer Jesus. A amabilidade é a forma pela qual nós expressamos a alegria que vem do Senhor. Por isso é importantíssimo que você lembre-se disso. Que ore pelos nossos missionários para que sejam amáveis em todos os tempos. Porque Deus não admite grosseria. Ele é amável conosco. E nós precisamos ser com os outros. Mesmo no meio da crise, nós precisamos.
E aí, após falar sobre a alegria, o apóstolo Paulo fala sobre a inimiga da alegria, a ansiedade. Sim, a Bíblia fala muito sobre ansiedade. A Bíblia fala para combatermos a ansiedade má. Você sabe que existe um nível normal de ansiedade, que é quando você precisa dela. Então você toma um susto, você fica um pouco ansioso, mas isso é importante. O problema é quando isso vira uma coisa desgastante. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Aí você fala, isso é um absurdo, como é que... Você não vai falar porque é o apóstolo Paulo, você acredita na Bíblia. E o fantástico da Bíblia é isso, porque ela não fala para a gente fazer alguma coisa sem nos ensinar. Ela sempre nos ensina. O apóstolo Paulo diz o seguinte: para manter a alegria é necessário combater a ansiedade. E como é que eu combato a ansiedade? Ele usa 3 passos para combater. Os 3 são importantes, os 3 se somam. Primeiro, orar. É importante gastar tempo conversando com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, já diz a música. Vamos cantar no próximo culto essa música. Também, na oração, eu consigo expressar as minhas petições. O apóstolo Paulo é muito claro ao dizer que precisamos expressar todas as petições. Mas ele fala também em súplicas. Qual é a diferença entre orar e suplicar? Suplicar é quando você está profundamente angustiado, a ansiedade está vindo de uma forma muito profunda e você coloca isso para fora do jeito que dá, você grita. Nossa, não se deve gritar, as pessoas dizem. Olha, uma criança quando se machuca, ela grita bem forte: papai, mamãe, mãe. Jesus Cristo não falou paizinho, não, como as pessoas dizem quando ele estava lá na dor. Ele gritou, foi papai, e foi um grito. E Deus entende isso. Deus sabe, por isso nós podemos suplicar, nós podemos clamar a Deus. Mas sempre nos diz o apóstolo Paulo, com ações de graça. Sempre precisamos ter um coração agradecido. Para combater a ansiedade é importante, então, orar, suplicar, mas agradecer. E para agradecer é importante lembrarmos o que Deus fez. Lembrarmos dos acontecimentos passados. Quantas histórias de livramentos nós temos. Não falo só das histórias bíblicas, mas na sua vida, na minha vida, na vida dos missionários, na história da Junta de Missões Mundiais. Essa não é a primeira crise e não vai ser a última. Até Jesus Cristo voltar, nós teremos. Nós precisamos lembrar disso. Mas a ação de graça não é só lembrar, a ação de graça também é fazer algo. Quando você de fato tem gratidão, você faz algo. E é interessante, porque toda vez que a Bíblia fala sobre ações de graças, ela fala de oferta. Sim, sempre fala de oferta. Ação de graça resulta sempre em oferta. Por isso eu quero desafiar você a, nesse momento de crise, também se lembrar disso. Fazer a sua oferta de ação de graças. Quando fazemos isso, o apóstolo Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus invade a nossa vida. Eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Porque ele diz que excede todo entendimento. Então eu não posso nem te explicar. É só isso. Ela excede todo entendimento. E nós louvamos a Deus porque isso é verdade. Porque quando nós oramos, suplicamos e fazemos ações de graça, a paz dele aparece na nossa vida de forma miraculosa e nós somos guardados. Só que aí tem mais uma questão. É que se nós não persistirmos na luta contra a ansiedade, ela volta. E como ela volta? Ela volta sempre pelos maus pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo faz aqui uma série de, vamos dizer, itens para você observar no que você está pensando. Então ele diz assim: tudo que for verdadeiro, o que você está pensando é verdade ou é fake news? Tudo que for nobre, isso realmente é uma coisa nobre? Tudo que for correto, está certo eu pensar nisso? Tudo que for puro, isso é puro ou algo sujo nisso? Tudo que for amável, olha de novo, é amabilidade, alegria. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Você precisa se preocupar com o que entra na sua cabeça. Sim, por isso é importante louvar, por isso é importante ler a Bíblia, por isso é importante desenvolver hábitos saudáveis de conversa e de pensamentos. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. A importância do discipulado. Para combater a ansiedade, continuar se alegrando, é importante ter um referencial. Sim, discipulado é fundamental. Mas aí vem a parte do texto que eu acho assim a mais fantástica de todas. Todas elas são fantásticas, mas essa aqui é a mais fantástica. Ele diz assim: e o Deus da paz será, ou melhor, estará com vocês. Reparem, eu estou buscando alegria, estou vivendo alegria, a ansiedade vem, me ataca, tenta roubar a minha alegria, eu oro, eu suplico, eu ajo com ações de graça. Ela vai embora. Mas ela fica rondando, tentando voltar. Eu tenho a paz de Deus aqui, mas ela fica tentando roubar essa paz. Mas se eu ocupo os meus pensamentos de coisas boas, se eu tenho um referencial que eu sigo de discipulado, aí eu não tenho mais só a presença da paz. Eu tenho a presença do Deus que dá a paz. Sim, a presença do Deus que dá a paz. E isso muda tudo. Se nós continuarmos a ler a carta, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala das dificuldades pelas quais ele passou. Agradece porque as pessoas o ajudaram naquele momento. Ele diz das lutas que ele passou por fome, ele passou por necessidade, mas ele também teve fartura, ele teve coisas que estavam até sobrando. Por isso ele termina dizendo esse trecho, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, Jesus Cristo é a fonte da alegria. E quando caminhamos com Ele, podemos tudo. Quero dizer que nós vamos passar, quero dizer a você que nós vamos passar por essa crise. Sim, vamos, essa é uma palavra para você. Você vai passar por essa crise porque você pode passar. Sim, não para as suas forças, não porque eu estou te falando, mas porque Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos. E nós podemos tudo, tudo, porque é Ele que nos fortalece. Quero desafiar você a apresentar nesse momento as suas dores, as suas necessidades a Ele. Apresente isso. Diga a Ele: Deus, eu não estou sabendo lidar com a situação. Deus, eu não estou sabendo fazer isso. Diga a Ele qual é a sua súplica, o que te leva a suplicar, qual é a coisa mais grave. Agora lembre-se de agradecer. Você tem muito para agradecer. No meio dessa crise toda eu tenho muita coisa a agradecer. Eu estive na China, eu estive nos Estados Unidos, em lugares que havia foco de coronavírus, eu não sabia quando eu estive ali. E Deus me protegeu. Isso já é motivo para eu me alegrar. Mas tem muito mais coisa. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Agradeça. Mas lembre, ações de graças também é ofertar. É a hora de nós fazermos o nosso esforço. Quero lembrar você da importância de você dar o seu dízimo na sua igreja. Sim, a sua igreja precisa do seu dízimo. E nós, Missões Mundiais, precisamos da sua oferta para continuar a fazer o trabalho, para abençoar as mais de 20 mil crianças que estão nos PEPs, para continuar a plantar igrejas. Mas eu quero dizer a você que mais importante do que tudo isso é você continuar fiel a Jesus Cristo. Por isso, desafio você durante esta semana a desenvolver o que foi dito nesta mensagem. Eu prometo a você que está interagindo ou que vai interagir, que nós vamos também orar por você. Nós vamos também buscar te abençoar. Termino este momento falando a você que Jesus Cristo previu isso. Sim, ele falou claramente que haveria problemas. Mas isso não é o final do mundo. Sabe por que não é o final do mundo? Porque o final do mundo vai acontecer quando a gente completar a missão, a grande comissão.
Porque Ele mesmo, Jesus Cristo, nos disse que apenas quando o Evangelho do Reino fosse pregado a todas as nações, então viria o fim. E o fim do mundo é uma coisa boa, muito boa, porque é a volta de Jesus Cristo. Problemas como esse não são o fim do mundo. Pode ser até o fim da minha vida, mas não são o fim do mundo. O fim do mundo é uma coisa boa, porque é a volta do nosso Senhor que vai nos levar para viver com Ele na eternidade. Deus abençoe grandemente a sua vida. Próximo sábado estaremos de novo com você às 16 horas. Espero que tenha apreciado este momento de culto. Vamos continuar louvando ao nosso Senhor. Faça a terra se alegrar, foi o desafio do ano passado. Este ano o desafio é maior. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Deus abençoe sua vida.
nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti.
amanhecer.